Que a paz do Senhor esteja em nossos corações. No século XIX, o filósofo Nietzsche lançou uma frase através da boca de um personagem que dizia o seguinte: Deus está morto. Segundo os estudiosos, era uma crítica ferrenha ao cristianismo. A frase chocou, choca até hoje. Mas nos dias atuais, muitas pessoas se questionam sobre a sobrevivência de Deus, sobre a existência de Deus. E se perguntam atualmente se Deus está vivo, se Deus realmente não morreu. Na atualidade, quando nós nos deparamos com tantos fatos estarrecedores, difíceis de se atribuir o porquê das coisas, como, por exemplo, casos como o da menina Isabela Nardoni, que foi jogada do seu prédio, casos como o da jovem Liana, já há algum tempo também, tendo se encontrado num lugar ermo, junto com seu namorado, e sofrendo todas as agruras de uma provação difícil. Casos como de crianças esquecidas dentro dos carros, causando perplexidade naqueles que vivenciam o fato e naqueles que ouvem pelo noticiário os fatos. Casos como do dia a dia, que são milhares. Um caso mais atual, como dos últimos poucos dias, do pai, que, segundo a polícia, cometeu um homicídio e um suicídio, tendo deixado uma carta à esposa dizendo que ela jamais veria os filhos, e jogando o carro sob um caminhão, matando assim os filhos de 2, 3, 4 e 5 anos, e se matando também, segundo a mídia informou, conforme os relatos policiais. São fatos que fazem as pessoas, muitas vezes, terem o mesmo pensamento e dizerem a mesma coisa: Deus está morto. Onde está Deus? Questionam-se as pessoas, que não vê essa situação e tornam-se, então, insensíveis aos casos que se multiplicam no dia a dia e totalmente descrentes. Mais ou menos, segundo um certo poema, estas pessoas que se questionam a respeito da sobrevivência de Deus e que chegam à conclusão que ele não existe, mais ou menos, segundo esse poema, pensam dessa maneira. Diz o poema: um homem sussurrou: Deus, fale comigo. E um rouxinol cantou. Então o homem repetiu: Deus, fale comigo. Um trovão ecoou nos céus, mas o homem não ouviu. O homem então repetiu: Deus, mostre-me que você existe. E uma estrela brilhou nos céus, mas o homem não pôde vê-la. O homem então gritou: Deus, mostre-me um milagre. E uma criança nasceu. Mas o homem não soube sentir o pulsar da vida. Então, desesperado e desalentado, o homem gritou: Deus, toque-me, mostre-me que você existe. Uma borboleta pousou no seu ombro. E o homem, então desanimado, com a sua mão, espantou a borboleta e continuou o seu caminho, triste, só e com medo.
Este poema, né, reflete a visão que o homem descrente e que não encontra respostas tem de Deus. Leon Denis, contemporâneo do codificador Allan Kardec, disse: a visão que o homem tem de Deus reflete nos seus atos, na sua vida pública e particular. O que o homem pensa de Deus vai refletir em toda a sua vida. Dona Ivone do Amaral Pereira, a médium que psicografou o livro Memórias de um Suicida, entre outros, conta-nos uma história que reflete a visão do cristão, do espírita, em relação a Deus. No livro Telas do Infinito, um livro dela também, em que ela narra uma vivência, uma história pessoal, diz ela que lá nos idos de 1928, contando justamente ela com esta idade, ela que era de 1900, nasceu no ano de 1900, com 28 anos de idade, morando na cidade de Lavras, Minas Gerais, ela diz que vivenciou uma experiência que num certo dia, tendo ocorrido uma disputa, uma briga à toa com a sua mãe, ela se recolheu ao quarto, sentindo-se, naquele momento, entristecida com tantos problemas, sozinha, sentindo o ardor daquela encarnação que já a chamava para provas difíceis. Ela diz que ela se recolhe no quarto desalentada, e ela sente um torpor, uma sonolência, e naquele momento ela se recolhe ao leito, e ela se vê algum tempo depois, então, em desdobramento. Desdobrada, ela se vê saindo do corpo, em corpo espiritual, sendo conduzida por algum espírito para determinado local. Conta ela, de uma maneira muito bela, que vale a pena ser lido. Ela diz que este espírito a leva de Lavras, onde ela se encontrava, para a cidade do Rio de Janeiro, para onde ela ainda não havia estado. E ela diz que começa, então, aquela espécie de volitação, né, acima das casas, acima das pessoas, passando por prédios no Rio de Janeiro e se vendo conduzida, quando ela se dá conta, a uma favela. A chamada favela do Querosene, no Rio de Janeiro, que, segundo consta, existe até hoje. Lá ela adentra uma casa paupérrima, em que ela se defronta com uma situação entristecedora. Uma jovem de nem 20 anos de idade, uma jovem loura, deitada sobre o que seriam restos de lençóis, restos de um colchão, e duas crianças ao seu lado, entre 10 e 12 anos, chorando compulsivamente. E ela diz, então, que quando ela se depara com aquela situação, ela vê aquele sofrimento daquelas 3 criaturas tão jovens, sozinhas, sem pais, sem quem cuidasse delas. Ela diz que uma tristeza incoercível, irreprimível, toma conta de seu coração. E o primeiro pensamento para quem ela se eleva é Deus. Primeira criatura em quem ela pensa naquele momento, quando vê aquela situação, aquela pobreza, aquela dor, aquela doença, aquela moça num processo quase de desencarnação, sofrendo, golfando sangue, aquelas 2 crianças paupérrimas, esfarrapadas, famintas, chorando ao seu lado. Ela diz que o primeiro pensamento é para Deus. E ela, então, como espírita, conhecedora do mecanismo da vida, estudiosa, eleva o seu pensamento e diz a si mesma: Deus, que a soberana justiça
que é o Pai de nossas vidas, que é misericórdia e amor e vela por nós, saberá certamente que tal provação, tal sofrimento, que tem um efeito tão devastador, em que as pessoas parecem ser abandonadas de tudo e de todos, Deus, que vê isso e que vê esse efeito, certamente deve saber da causa de tal sofrimento. Tal efeito deve ter uma causa à altura deste efeito, tão doloroso e tão sofrido. Esta é a visão do cristão, esta é a visão do espírita, porque ela, elevando o seu pensamento a Deus, naquela dor, naquele sofrimento que ela sente, irreprimível de perceber aquela situação de aparente abandono, abandono físico de pessoas, de criaturas humanas, mas na sua concepção, não abandono de Deus, porque uma explicação deve haver. Aí, a mensagem de Leon Denis. O pensamento que o homem tem de Deus reflete nos seus atos, na sua vida pública e particular. Faz com que o homem pense a respeito do sentido da vida. Mas, diz Herculano Pires, outro estudioso espírita, já desencarnado, no livro A Concepção Existencial de Deus, ele diz que, com o passar dos séculos, o homem abusou tanto do nome de Deus, tantas mortes foram causadas em nome de Deus, tantas vítimas imoladas em nome de Deus, que, perante efeitos estarrecedores, o homem não vê a resposta de Deus, ele o nega, como disse o filósofo mais lá na frente. Deus está morto. Deus não existe. Como é que Deus deixa uma situação dessa, uma criança inocente sofrer consequências de atos de adultos, uma jovem desamparada sofrer abusos horríveis, crianças inocentes sendo abandonadas, sendo esquecidas e morrendo asfixiadas, sem poder pedir socorro. Qual é a nossa visão de Deus? O que é que nós pensamos de Deus quando nos noticiários ou no dia a dia nós ouvimos histórias as mais complicadas possíveis, as mais difíceis possíveis? O homem da antiguidade acreditava em um Deus, o homem primitivo, um Deus que era vingativo, um Deus que trazia para nós a sua resposta através de fenômenos da natureza, de terremotos, de enchentes. Ele acreditava que essa era a resposta de Deus para as nossas dificuldades. O homem acreditava na mitologia, nos deuses mitológicos, ele tentava entender a figura de Deus na criação desses deuses mitológicos, que eram deuses com sentimentos humanizados, que pensavam e agiam como humanos, mas que tinham o poder de modificar muitas coisas. Houve um filme, há algum tempo, chamado Fúria de Titãs, não sei se alguém chegou a assistir, que era a história dos deuses, a luta entre o bem e o mal. E num determinado momento deste filme, aquele que é o deus dos infernos, Hades, diz assim para Zeus: você não pode modificar a situação caótica, a disputa, a briga que existe no mundo, você não pode, porque são os homens que criam. Você não pode acabar com a minha força, porque quem me alimenta são os homens. Eles me alimentam com seus vícios, com as suas necessidades, e você não pode com isso. O que é uma realidade? É uma realidade muito maior do que a gente imagina, porque quando o homem se questiona por que é que Deus
sendo todo poder, toda sabedoria, não modifica esta situação, não modifica o mundo. Por que é que Deus deixa que coisas ruins aconteçam a tantas pessoas inocentes, a tantas pessoas que nunca fizeram nada a ninguém, que não sabem o que é a maldade? Por que é que Deus não se pronuncia? Por que é que Deus se cala? O que era o pensamento do filósofo, o que é o pensamento de tantas criaturas que dizem não acreditar na misericórdia divina e que acham que o mal tomou conta do mundo. Hades tomou conta do mundo. O mundo está envolto em trevas, em dificuldades. Este é o pensamento da pessoa desalentada, da pessoa que não crê numa vida que já existia e numa vida que vai ter continuidade, que vai continuar ainda além e para sempre. Este pensamento do Deus primitivo, do Deus mitológico, do Deus que precisava de sacrifícios, que se nutria do cheiro das carnes queimadas, do sangue, e que fazia com que ele ficasse numa alegria muito grande quando recebia esses sacrifícios, daquele Deus ainda de Moisés, que precisou implantar a lei disciplinar para um povo corrompido, um povo difícil, um povo violento, dizendo que Deus estava olhando e que Deus aplicaria a lei do olho por olho, dente por dente. Este Deus já é um Deus antigo, que ficou na história antiga, mas que nós cultivamos ainda hoje. O Deus da guerra, o Senhor da vingança, o Senhor dos exércitos, já não existe mais, porque há mais de 2000 anos, Jesus nasceu e trouxe a ideia de Deus. Jesus veio dizer que Deus é Pai, que Deus é misericórdia. Allan Kardec, no livro A Gênese, diz assim: o Cristo veio trazer um ponto de vista inteiramente novo sob o que considera ele a divindade. Já não é mais um Deus cruel, vingativo, Senhor dos exércitos, Deus de vingança, juiz da terra, mas Deus clemente, soberanamente bom, justo, cheio de misericórdia e que perdoa. Já não é mais um Deus único, já não é o Deus de um único povo privilegiado, mas o Pai de infinita sabedoria e misericórdia, que disse que nenhuma ovelha se perderia. Dizendo isso, Jesus estava aplicando a lei de Deus. Nenhuma ovelha se perderá. O assassino, o homicida, mais cruel que possa ter existido na humanidade, não se perderá. Porque ele é uma ovelha que faz parte daquele rebanho. E o próprio Cristo já havia dito: se o pastor perde uma ovelha e todas as outras estão sob o seu abrigo e protegidas, o que ele faz? Ele deixa aquelas que já estão protegidas, abrigadas, e vai ao encontro da ovelha perdida. Então, a lei de Deus é uma lei de misericórdia, é uma lei de perdão, mas a lei também é austera. A lei pede para ser cumprida. Se nós não a cumprimos, nós estamos sob o jugo dessa lei. Nós temos que sofrer as consequências para podermos aprender. Mas sofrer as consequências perante a lei não é para que nós soframos, para que nós fiquemos eternamente subjugados à dor. A lei de Deus, que é severa e que pune com o rigor, para que nós possamos compreender, entender e modificar o pensamento, é a lei da transformação, a lei da melhoria. Daí, o assassino mais vil que possa ter existido na natureza, ele fará parte do rebanho, porque ele é filho de Deus. Ele foi criado com o pensamento divino, ele possui, portanto, interiorizada
a lei de Deus. Daí, nós questionarmos muito processos dificultosos da humanidade, como a pena de morte, que foi tão falada nos últimos dias, por conta de um brasileiro que sofreu essa lei humana, como se isso fosse a resolução das dificuldades da humanidade. A lei de Deus foi trazida por Jesus, e Jesus introduziu a palavra Pai. Deus é Pai. E Pai é aquele que abriga, aquele que educa, é aquele que mostra. Não que Pai seja uma palavra masculina, porque muita gente diz assim, mas é tudo paternalista, não é? Tudo machista na humanidade, Deus é Pai, Deus não pode ser mãe? Né? Mas segundo os estudiosos, Pai, a palavra Pai, etimologicamente, é uma palavra neutra. Né? Não é uma palavra masculina, é uma palavra neutra. Deus é aquele que cobre a multidão, é aquele que vela por todos, é aquele que vê a todos. Mas muitos ainda se questionam, como saber se Deus existe, se não há provas da existência de Deus? Como provar que Deus existe? Não há provas desta existência de Deus. E Herculano Pires, no mesmo livro Concepção Existencial de Deus, ele diz que existem 3 provas incontestáveis da existência de Deus. De que fala o Livro dos Espíritos. A primeira prova da existência de Deus é a lei da adoração. Todos os povos, em todas as épocas, adoraram, cultuaram um ser superior. O ser que deu vida, aquele que comanda a vida, aquele que rege as humanidades. É uma lei de adoração de todos os tempos. E no Livro dos Espíritos, na questão número 5, Allan Kardec pergunta aos espíritos que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem consigo da existência de Deus. E os espíritos respondem, a consequência de que Deus existe. O pensamento intuitivo que todos trazem de Deus é que ele existe. Mas na questão 6, Allan Kardec inquire o seguinte, o sentimento íntimo da existência de Deus, que trazemos conosco, não seria o efeito da educação e o produto de ideias adquiridas? Foi a educação. Não seria os nossos pais terem nos mostrado, nos falado desde a infância, que existe o Pai do céu, aquele que olha por nós? Então, esse sentimento não seria o produto desta educação? O que é que os espíritos respondem? Se assim fosse, por que os vossos selvagens também teriam esse sentimento? Por que os selvagens também acreditam, sem cultivar, já nascendo com essa ideia de uma energia, de uma inteligência, de uma luz, seja lá o nome que dermos, né, a esse pensamento e sentimento que temos deste que chamamos de Deus? Como que os selvagens já têm esta adoração por esse ser superior? Então, esta é a prova de que existe esta criatura, se assim poderemos dizer, essa inteligência, né, essa soberania máxima que nós chamamos de Deus. Mas a segunda prova da existência de Deus, diz Herculano Pires, é a natureza. A inteligência da estrutura total da natureza em seus mínimos detalhes, que nos revela a imanência cósmica de um poder inteligente. Quando nós paramos, meditamos, quando nós fazemos aquele silêncio interior, que é a oração, quando nós pensamos na humanidade, quando nós elevamos o pensamento e olhamos para a natureza, para esse conjunto harmônico, como a natureza se processa, não há outra explicação senão a da existência de algo superior. Quando nós olhamos os animais, quando nós observamos a maneira como os animais trabalham, vivem, sobrevivem, quem pode ter ensinado isso?
não seria o instinto, como dizem muitos? Como que o instinto produziria atitudes, ações tão incríveis na natureza, como, por exemplo, a dos gansos, né, que os estudiosos chegaram já a tantas conclusões, os gansos voando naquela forma de ver, segundo a inteligência desses estudiosos, que durante tanto tempo pesquisaram e chegaram à conclusão de que eles voam, né, nessa armação de ver, para que uma ave sustente a outra, para que o voo seja mais leve. O ganso líder da frente, grasnando, para que os outros sejam incentivados à continuidade do voo, da luta. O ganso da frente revezando com o ganso de trás, para que ele descanse um pouco e o outro tome a liderança da armação. Gansos adoentados na armação, quando se afastam, são acompanhados por outros gansos daquela armação que permanecem com ele até que o problema seja solucionado. Quando nós olhamos a natureza, nós vemos o castor construindo a sua casa e fazendo com que os engenheiros mais experientes ficassem de boca aberta, com uma construção tão incrível. Pássaros, com atitudes tão incríveis, como um pássaro, chamado pássaro costureiro, né, que parece que alguém chegou para ele e ensinou ele a costurar, ele fazendo o seu ninho com uma espécie de um fio que ele tira da natureza e com o seu bico, costurando a folha, abrindo a folha, passando o fio pela folha e do outro lado puxando aquele fio até a construção do seu ninho. Isso não é criação do homem, isso não pode ser o instinto animal. Uma inteligência poderosa e superior está agindo por trás disso. O próprio fato do mamífero nascer e buscar alimentação no instinto, segundo estudiosos, já é um aprendizado que vem de longa data, do princípio inteligente. Então, a prova da existência de Deus está nesta natureza, que nos mostra a sua beleza. E na questão número 9 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona sobre isso. Onde se pode ver a causa primária? Na causa primária, uma inteligência suprema, superior a todas as coisas. Onde encontramos isso? E os Espíritos respondem: tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se conhece o autor. Se nós observarmos essa obra, nós vamos chegar a essa grandiosidade de uma inteligência suprema que vai além da nossa concepção e do nosso entendimento, que criou isso. E a terceira prova da existência de Deus, diz Herculano Pires, é a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito nos mostra a existência de Deus, que é aquilo que Kardec pergunta na questão número 4. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Os Espíritos respondem: num axioma, numa sentença, numa máxima que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem uma causa. Todo efeito tem uma causa. Foi o pensamento de Dona Ivone do Amaral Pereira, quando olhou aquela dor, aquela dificuldade, aquele aparente abandono. O pensamento do cristão, daquele que tem o coração apaziguado, apesar de sentir a piedade, de sentir aquele sofrimento e de sofrer com aquilo. Deus, que é soberanamente justo e bom, deve saber, porque um efeito tão devastador deve ter uma causa que corresponda ao tamanho dessa dor. Isso apazigua o coração do crente. É aquele cujo pensamento em relação a Deus, já entendendo a lei que pede o retorno das nossas obras, dos nossos atos e dos nossos pensamentos, ela vem para nos dizer: você precisa se modificar, você precisa se transformar. E como nós somos criaturas ainda
difíceis, como diz o Evangelho, distraídas, muito envolvidas com as coisas materiais, ainda na aridez das coisas da matéria, nos esquecendo ainda da parte mais importante, como disse Jesus a Marta no Evangelho, nos esquecendo daquilo que é primordial, que é importante, nós questionamos a existência de Deus. E aí o pensamento que nós temos de Deus faz sofrer, faz desacreditar, faz pensar que o mundo está por um fio, que não tem mais jeito, que as coisas ruins estão acontecendo cada vez mais e que muitas vezes a misericórdia divina tirou umas férias e não está querendo colocar ordem na casa. Aí esse pensamento vai refletir nos atos, na vida pública, na vida particular, como diz Leon Denis, pensamento de descrença, de desânimo. O cristão, o espírita, sabe, sobretudo, da lei da reencarnação, da lei que pede o reajustamento, pede a melhoria. Como somos distraídos e difíceis ainda, precisamos desse balanço que nos vem acordar para as realidades espirituais. Então, na história da jovem, que Dona Ivone, não cita o nome, diz que é a jovem loura, de nem 20 primaveras ainda, Dr. Bezerra de Menezes, que a conduz naquela peregrinação para o entendimento, ele diz a ela: então, filha, você que se sentia abandonada, sozinha, lá dentro do seu lar, vivendo as suas dificuldades, ainda sem experiência para saber o que é dor, para saber o que é sofrimento, veja esta situação, pense nisso. Mas também acredite que um passado muito complicado e difícil na vida dessa jovem se processou. Lá atrás, ela teve dificuldades num lar difícil, pobre, em que ela precisava ajudar a família, a mãe, os 5 filhos menores desta mãe, seus irmãos, ela precisaria dar de si. E ela não pôde, ela abandonou o lar. Ela, sendo uma jovem de uma beleza exuberante, preferiu uma vida diversa daquela vida junto com a mãe, junto com os irmãos, tendo abandonado-os lá no passado. E agora rogando a misericórdia divina, o ressarcimento. Rogando a misericórdia divina que lhe desse uma oportunidade de entender o que é a dor, para que o seu pensamento e o seu coração ficassem apaziguados. E aí está esta jovem que intimamente sabe dessa dificuldade, sofre por saber que vai deixar as irmãs, que vai desencarnar. Mas no íntimo o seu coração se apazigou, porque a dívida foi paga. Agora, desencarnando, ela voltará, mas voltará para trabalhar, para devolver para a humanidade, para buscar coisas boas. Porque se não houver uma explicação, para as mazelas da vida, para tudo que acontece, fica difícil viver, fica difícil entender. E já no ano de 1857, na codificação da doutrina espírita, os espíritos permitiram que os espíritos viessem trazer, os espíritos de luz, os espíritos iluminados que trabalhavam com o codificador, imaginaram que aquele era o momento em que iria luzir para a humanidade o entendimento da lei, o entendimento suave ainda de Deus, porque de Deus, na realidade, nós não sabemos nada. Pouco nós entendemos dessa lei, mas nós entendemos hoje que se o efeito é difícil, se nós passamos por dificuldades dentro do lar, é porque alguma coisa existe no nosso histórico espiritual que nós precisamos entender. Daí a necessidade do perdão, da convivência fraterna, da convivência amiga dentro do lar, do entender o outro, do buscar no próximo aquilo de que ele necessita, para que assim ele possa se reequilibrar e nós possamos ter o nosso equilíbrio também. Nós precisamos entender a lei divina.
Então, naquele processo do filósofo que disse que Deus estava morto, talvez, num pensamento diferente, poderíamos entender que ele disse que aquele Deus dos exércitos, aquele Deus vingativo, né, aquele estava morto. Aquele Deus não existia mais. Aquele Deus era um Deus do passado, do entendimento ainda pequeno de criaturas que não conseguiam compreendê-los, mas que agora, na atualidade, Deus está vivo. E será que Deus está vivo para nós? No nosso pensamento, na nossa ideia? Como é a nossa convivência com Deus no dia a dia, frente às dificuldades da vida, frente àquilo que a vida proporciona? A lição que vocês receberam hoje diz isso. Maria Dolores diz que nós sabemos que Deus nos renova, né? Sabemos que nos renovas por meio das grandes provas que abalam o coração. O homem que tem o pensamento, o entendimento da lei divina, sabe que Deus está buscando nos renovar através das grandes provas. Porque se nós não tivermos provas na vida, nós não vamos nos renovar. Se tudo vai bem, tudo caminha absolutamente bem, vida financeira, vida emocional, né? A vida dentro do lar. Ninguém desencarnou, os filhos estão ali, o marido, a esposa e todos mais. Tudo vai bem. Será que se a nossa vida estiver assim, nós vamos buscar? Nós buscaremos entendimento? Nós buscaremos alguma coisa além? Se a vida vai bem, dificilmente nós buscamos algo. Então, nós estamos em busca de respostas. Em busca de respostas que nos apaziguem o coração, que nos renovem a vontade de viver, de lutar, de acreditar no ser humano e de ir em busca desse crescimento espiritual que é tão importante para as nossas vidas. Então, que nós possamos pensar em Deus, mas como Pai misericordioso, como aquele pai que, se correto e preocupado com o filho em todos os âmbitos da sua vida, ele leva o filho para tomar remédio, ele leva a criança para ser vacinada, por mais que ela chore, por mais que ela berre, que doa o coração do pai, ela recebe a vacina, ela vai ao médico, ela recebe a interferência que muitas vezes é dolorosa, mas que salvará a sua vida. O pensamento de Deus em relação a nós. Deus é misericórdia e é amor, e Ele nos ama. Que nós possamos transferir o nosso pensamento para a nossa casa, para o convívio doméstico, respeitando, aceitando, orando por aqueles que muitas vezes nós julgamos estar no nosso caminho, como aquela pedra no caminho. Mas que bom estar no caminho para que nós possamos crescer juntos, para que possamos nos renovar. Então, que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, que veio nos trazer a luz, dos espíritos amigos, que se dispuseram a esse trabalho imenso, contínuo, oculto no nosso dia a dia, que nos trazem tantos benefícios sem que nós o percebamos, que eles possam nos abençoar e nos dar muita paz para a continuidade do dia a dia. Que Ele nos abençoe e que nos auxilie.